O signo ascendente traz informações muito importantes sobre o indivíduo dono do mapa, que a grande maioria das pessoas não presta muita atenção. Essas informações importantes, que informações importantes são essas? Bom, para começar, que o mapa ele é traçado a partir do signo ascendente. Por isso que é muito importante ter, né, a data, a hora e o local de nascimento, porque com essas informações você chega ao signo que estava ascendendo no horizonte no momento em que a pessoa nasceu. E a partir desse signo ascendente é traçado todo o restante do mapa. E se a pessoa usa, assim como eu, né, um sistema de casas que não é o sistema de casas iguais, né, eu uso o sistema Plácidos, que é um sistema muito popular entre os astrólogos. As pessoas usam alguns sistemas de divisão de casas diferentes, mas tudo começa lá no ascendente. Independente de qual sistema, né? A partir do ascendente, você conta as casas seguintes, você vai ter muito mais informações a respeito de uma pessoa do que as pessoas normalmente param para olhar, tá? E isso é muito importante, é um exercício interessante para fazer, que a gente chama de mapa vazio. Você analisa, faz uma análise rápida do mapa apenas pelos signos que estão nas cúspides das casas. Cada casa astrológica ela fala de uma série de assuntos, né? Áreas da nossa vida, cada casa corresponde a áreas da nossa vida, e ali dentro daquelas casas tem inúmeros assuntos para todas as casas. Da 1 a 12 tem inúmeros assuntos que cabem ali dentro da casa. E o signo que está na cúspide, ele é a primeira informação que você tem sobre como que aquela pessoa se comporta, como é que ela age nos assuntos daquela casa. Então, muitas vezes, quando eu estou aqui em live de perguntas e respostas, e vocês falam alguma coisa, meu ascendente é tal, não sei o quê, relacionamento, se você me fala o seu ascendente, eu já sei qual é o signo que está lá na cúspide da casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Se você fala a cúspide da casa 7, eu já sei qual é o ascendente, porque essa é uma linha reta, então são o mesmo signo e grau que você tem na cúspide do ascendente, você vai ter grau em minutos, né, do signo oposto na casa oposta. E aí que esse é um exercício muito interessante de fazer, e que vocês podem fazer se vocês estiverem com o mapa de vocês aí agora, vocês podem acompanhar o que eu vou dizer. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com um signo de fogo no ascendente. Então, signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, tá? Quem nasceu com Áries no ascendente, se não tiver nenhum signo interceptado, quando tem signos interceptados, é um caso à parte, tá? Mas, de qualquer forma, você pode... o exercício fica um pouquinho mais complexo, por quê? Quando a pessoa não tem signos interceptados no mapa, se ela nasceu com fogo, né, com ascendente em fogo, ascendente em Áries, ascendente em Leão, ascendente em Sagitário, as casas do espírito, que são as casas 1, 5 e 9, vão estar em signos de fogo. Então, se o ascendente é Áries, a casa 5 vai estar em Leão, a casa 9 vai estar em Sagitário, se não tiver signo interceptado. E você pode concluir que aquela pessoa ela se mostra para o mundo, ela coloca a sua personalidade, a sua essência, a sua identidade, que as casas do espírito falam de identidade, não é? Com as características do fogo. Então, de uma forma autoconfiante, corajosa e tudo mais. E é claro que a gente sempre tem que levar em consideração se a pessoa está atuando com um lado mais positivo daqueles signos ou ela está indo mais para o lado sombra dos signos, né? Se ela está no equilíbrio, perfeito. Então, vai ter coragem, vai ter determinação, vai ter impulso para começar as coisas, vai ter aquela essência do fogo, né? A fé, uma fé que é
nata dos signos de fogo, as pessoas simplesmente acreditam no poder superior, acreditam em si, por isso que são corajosas, por isso que elas vão à luta, por isso que, enfim, esse ascendente faz com que a pessoa se coloque no mundo dessa maneira. E as pessoas vão enxergá-la dessa maneira quando ela está se apresentando, quando ela está mostrando a sua criatividade, assuntos de casa 5, quando ela fala dos seus conhecimentos, da sua fé, da sua ideologia, das suas crenças que estão lá na casa 9, e ela vai fazer isso com entusiasmo, com alegria, enfim, defendendo com unhas e dentes. Por quê? Porque tem fogo ali naquelas casas, tá? E aí, se você tem esse posicionamento, por exemplo, Áries, lá no ascendente, a gente diz que nasceu com a mandala natural, se não tiver signo interceptado, né? Claro. Aí vai ter fogo nas casas do espírito, vai ter terra nas casas da matéria, ar nas casas dos relacionamentos e água nas casas da alma. E aí, nas casas da matéria, que são as casas 2, 6 e 10, essa pessoa que nasceu com ascendente em signo de fogo, ela tem signos de terra. Então, se o ascendente é Sagitário, na casa 2, ela vai ter Capricórnio. Na casa 6, ela vai ter Touro. Na casa 10, ela vai ter Virgem. Então, a pessoa lida com as questões materiais, né, com as questões do mundo físico-material, do trabalho, da carreira e tudo mais, de uma forma muito prática. Essa é uma informação que, às vezes, vocês não param para pensar. Por que o ascendente em Sagitário é assim, tão prático na questão? Simplesmente porque ele tem signos de terra nas casas da matéria. Então, quando a gente fala daquelas características do ascendente, se você notar, é porque ele tem todas essas. É um pedacinho de informação de cada um dos outros signos que estão nas outras casas. Então, aí se as pessoas que têm, né, ascendente em fogo, elas vão ter ar nas casas de relacionamento. E isso facilita o quê? Facilita os relacionamentos, porque o ar é o elemento do relacionamento. Relacionamento, vamos dizer assim, o relacionamento social, o relacionamento intelectual, o relacionamento cordial, de civilização, tá? Então, não é um envolvimento emocional, é um relacionamento social. Então, as pessoas com ascendente em fogo, que têm ar nas casas, né, de relacionamento, elas têm uma facilidade, teoricamente, né? Se não tiver planetas ali atrapalhando, elas têm facilidade para se relacionar com as pessoas de forma mental. Quando eu estou falando se relacionar, é trocar, é você conversar, ser cordial com as pessoas, se relacionar com as pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila, de uma maneira, né, equilibrada. Por quê? Porque as pessoas que têm esses signos de ar nas casas de relacionamento, em geral, elas têm facilidade de fazer amigo, elas têm facilidade de chegar num lugar e já sair conversando com as pessoas, porque o signo de ar gosta de conversa. Então, ela chega já falando, ela chega já se comunicando, ela troca com as pessoas, e isso acaba fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis, né, naquela conversa, são cordiais nos relacionamentos, então isso tudo vai favorecer, tá? E nas casas de alma, que são as casas 4, 8 e 12, a pessoa com ascendente em fogo, ela vai ter signos de água. Então, é água na água, né? Água nas casas da água, que são as casas da alma. E isso favorece que ela tenha esse relacionamento, né, esse envolvimento emocional e essa profundidade com os assuntos ligados à alma, o autoconhecimento, os seus próprios sentimentos de casa 4, o autoconhecimento de casa 8, o entendimento da psique humana de casa 8, uma
vamos dizer assim, uma facilidade de se aprofundar nos conhecimentos mais profundos, mas nos conhecimentos que envolvem a psique humana, nos conhecimentos que envolvem a metafísica, os assuntos espiritualistas, os assuntos esotéricos, tudo isso por quê? Porque ali tem um signo de água que tem uma natural afinidade com os assuntos da alma, tá? Então, acaba que isso, a pessoa transita por aqueles assuntos, né, de uma maneira emocional. Qual é a pegadinha aqui, né? O que a pessoa precisa ficar atenta? Não ser emocional demais, não ser apegada demais emocionalmente ou desapegada demais, né? Dependendo da casa em que cai cada um desses signos, né? Que são Câncer, Escorpião e Peixes, de não ser, né, aquela pessoa que um escorpião que vai lá e corta, de não ser introspectiva demais, de não levar a água ao excesso, tá? E aí se fragilizar demasiadamente com esse envolvimento. Mas se a pessoa usar essa capacidade para se envolver nos assuntos metafísicos, na espiritualidade e tudo mais, vai ter uma facilidade, ok?